Paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente. Deus é bom, Deus é fiel, louvado seja Deus por mais um dia. Vamos agora começar a epístola de Tiago, glória, o meu irmão de Jesus. Esse Tiago aqui, ele não é o apóstolo Tiago, tá? O apóstolo Tiago, ele é morto pela sua fé em Cristo Jesus, logo ali no comecinho, logo depois de Jesus ter assunto ao céu, ele foi um dos mártires cristãos ali, né? O apóstolo Tiago. E esse Tiago aqui que nós estamos nos referindo é o meu irmão de Jesus, o filho mais velho de José e Maria. E nós iremos entrar nessa epístola poderosa de encorajamento. Deus é bom. Quero estender a minha gratidão pela sua vida. Glória a Deus. Se inscreva no canal, dá o like, compartilhe, nós estamos juntos. Você que já está aqui comigo, me acompanhando, que Deus continue te abençoando, meus irmãos, para a glória do Senhor. Deus continue te fortalecendo, porque o nosso Deus é fiel. Mais um dia o Senhor preparou para nós estarmos aqui na presença dEle, amém? Deus é bom, Deus é fiel. Dá um glória para o Senhor aí, porque Ele é maravilhoso. Senhor, eu quero externar minha gratidão ao Senhor. Quero me colocar nas tuas mãos neste momento, te agradecendo por tudo, por mais um dia, pela tua presença, por essa epístola poderosa que nós iremos iniciar agora. Senhor, abre nosso entendimento, nos dê sabedoria, para nesses 5 capítulos, ó Pai, que nós estaremos estudando, o Senhor possa abrir o nosso entendimento, abrir o nosso intelecto, ó Pai, nos dê sabedoria do alto, nos dê sabedoria do céu, como Salomão, Pai, teve sabedoria para te pedir sabedoria. Nesta tarde nós também te pedimos sabedoria. Nesta madrugada, qual meu irmão vê esse vídeo, ele também te pede sabedoria. Na manhã, Senhor, nós não sabemos o horário que o seu filho vai orar também junto comigo para te pedir, Senhor, sabedoria, mas eu decreto, te peço no nome de Jesus que o nosso intelecto seja aberto. Senhor, muitas pessoas querem decretar riqueza, querem carro, querem... Não, Senhor, nós queremos ter sabedoria na tua palavra para prosseguirmos firmes sem negar o teu nome. Então, Senhor, que se for para decretar nessa tarde, nós decretamos sabedoria do alto sobre nossas vidas da parte do Senhor. E eu te peço nesta tarde, Pai, permaneça conosco no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos lá, vamos em nome de Jesus. Aproximadamente ali no ano 49, né? 49, 50 ali, depois de Cristo, Tiago ele vai ver a necessidade de escrever essa epístola, essa carta. Não é missiva porque não é um bilhete, missiva é um bilhete, né? Aqui é uma carta nessa epístola. Ele escreve aos irmãos dispersos. Nós vamos ler aqui os primeiros versículos porque eu quero fazer um panorâmico, um voo no alto. Não vou entrar na carta toda, tá? Porque amanhã a gente começa o primeiro capítulo, tá bom? Mas hoje a gente vamos só entrar aqui pra gente entender um pouquinho o contexto, o propósito da carta, o tema da carta, né? Por que ele escreve essa epístola aqui para os irmãos e a direção dessa epístola, né? Que é uma epístola assim, universal, né? Para todos aqueles que estavam necessitados de ouvir e ser fortalecidos e encorajados. Vamos lá. O primeiro versículo diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Né? Então ele está dando saudação. Primeiro, por que você vai ver todas as epístolas escritas de Paulo, as epístolas escritas de Judas, Tiago, que eles saudam e se apresentam no início da carta. É por isso que ninguém sabe quem escreveu a carta aos Hebreus, porque se ele fosse identificar, ele colocaria também no início da carta. Por quê? Porque as cartas naquele tempo, caiu um negócio ali mesmo. Eita batalha, mas depois eu levanto. Vou levantar agora não. Fica aí, depois eu te levanto. As cartas naquele tempo era pergaminho, era rolo, né? Enroladas assim. Então, se eles escrevessem no final da carta quem era que escreveu ali a carta, teria que desenrolar tudo. Depois de desenrolar tudo, ler o que estava escrito. Então, eles iniciavam a carta já escrevendo quem eles eram, o nome deles, por que disso. E ali eles colocavam a identificação de quem era que estava escrevendo a carta. Então, ele escreve aqui: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Por que ele não se identifica? Que é Tiago, irmão de Jesus Cristo, né? Aqui que caminhou aqui com ele na terra, não. Por que ele não escreve assim? Ele se identifica como servo. Ele deixa para nós um princípio de humildade. Ele deixa para nós um princípio de servir, o que é servir. Muitas vezes a gente chega no lugar, a missionária Odete está aí. E a pessoa pergunta, eu já dei a paz do Senhor a pessoas, né? Paz do Senhor, meu irmão, e a pessoa me repreender porque eu chamei de irmão. Já umas 3 pessoas já fez isso comigo. Me repreender por eu dar a paz do Senhor chamando a pessoa de irmão. Não, é pastor, é missionária. Então são pessoas que estão apegadas ao título, mas não à função, né? O título é uma coisa, agora a função é outra. É que ele se mostra como servo, ele se identifica como servo, porque esse é o papel nosso como igreja, nós viemos servir. É por isso que no capítulo 13 de João, Jesus tira sua vestimenta, amarra uma toalha na cintura e vai lavar os pés dos discípulos para mostrar para eles com ações
que a gente veio para servir. Ele se fez servo para servir. Então a gente precisa seguir os passos e os exemplos de Jesus e pedir a Deus essa graça, essa humildade que só pode vir dele para servir aos irmãos. Amém? Então aqui ele se identifica quem ele é, o filho mais velho de José e Maria. Muitos dizem, né, que Maria não teve mais filho. Existe aí uma religião aí que diz que ela não tem mais filho, que ela continuou. Não, ela não continuou virgem, não. Depois de Jesus, ela teve muito mais filhos, filhas e filhos. Se você ler lá Mateus, capítulo 13, versículos 55 e 56, vai falar sobre os irmãos de Jesus e as irmãs de Jesus. Maria teve mais irmãs e irmãos para Jesus. Amém? Então, vamos continuar aqui. Os meus irmãos, por parte de mãe, tá? Parte de Maria. Então, pós o martírio ali de Estevão, começa uma grande perseguição. Começa uma grande perseguição contra os cristãos. Quem começa a perseguir eram os judeus. Então aqui eles estão passando pela primeira perseguição após a morte de Jesus. A igreja nasce, né? O tema dessa carta aqui é crescimento, é nascimento e maturidade. O tema dessa carta, ó, ele vive para ensinar o povo como se... Ele escreve essa carta para ensinar os irmãos como se comportar, para ensinar os irmãos como viver em santidade nesse mundo, né? Naquele mundo ali que eles estavam vivendo de trevas, de perseguições, de orgias. Imagine hoje, né? Então ele escreve essa carta para isso, para chamar os irmãos à santidade e para também instruir. Ele estava passando por um processo de nascimento, crescimento e amadurecimento. Então Tiago escreve essa carta para poder também encorajar eles a continuar em santidade para com o Senhor e não perder a sua santidade. Nesse contexto aqui que eles estão, os cristãos, eles estão sendo perseguidos de uma forma terrível, terrível, terrível. Eles eram acusados, irmãos, eu anotei para mim não esquecer, né? Eles eram acusados de canibalismo, porque eles juntavam para cear, para tomar do cálice e comer do pão. Então, né, o sangue de Cristo e o corpo de Cristo. Então, quando eles juntavam para cear, eles liam ali, né, eles falavam ali, né, esse é meu corpo, como Jesus falou. Então, eles começaram a levantar burburinhos, calúnias contra os irmãos, dizendo que eles eram canibais, que eles se ajuntavam em quartos fechados para comer pessoas, para comer carne e beber sangue de ser humano. Então, começaram a taxar eles como canibais. Então, aqui, uma das partes das perseguições que os irmãos estavam sofrendo era essa. Eles eram acusados de canibalismo. E também eles eram acusados de ser ateus, do ateísmo, que eles eram acusados de ser ateu. Por quê? Porque eles viviam num tempo de politeísmo, muita adoração a vários deuses. E os irmãos aqui cristãos, os judeus que estavam se convertendo ao Senhor, não adoravam mais de um Deus, só adoravam ao único Deus vivo. Então eles davam eles como ateu, por quê? Porque eles não idolatravam, eles adoravam somente um Deus. Então para eles, para os romanos, quem adorava um só Deus era essa área aqui que eles estão sendo ocupados, já era a parte dos romanos, né? Que eles eram ateus. Então, também eles eram acusados de ateísmo também, a adorar um só Deus. Era acusado de canibalismo. E assim eles foram vivendo em perseguição. Como a perseguição aumentou muito, 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 e eles eram também acusados de ser pessoas que representava mal, né? Eram pessoas que não eram bons de convivência. Eles eram considerados como péssimos cidadãos, porque eles não adoravam a César, eles não adoravam ninguém. Então também eles eram acusados de ser um péssimo cidadão, porque não se dobrava a ninguém, não se dobrava para nenhum imperador, não se dobrava para nenhuma lei, somente adorava só a Deus. Então eles eram acusados também de ser péssimos cidadãos, né? Então pensa a perseguição que a igreja estava sofrendo de tudo quanto era lado, né? Então a igreja estava passando por esse processo muito difícil, que Tiago resolve escrever para eles, né? Nesse processo que eles estão perdendo, tendo que sair. Você vai ver aqui no capítulo, ali em Atos dos Apóstolos, eles têm que quando eles saem dispersos após a perseguição que eles começam a sofrer, eles abandonam a sua casa, têm que abandonar os lares. Muitos deles são espalhados da sua família, porque tinham que sair, fugir para não morrer. Era o propósito de sair também para que o evangelho crescesse ali e tivesse ali. Só que aqui a igreja tinha acabado de nascer. A igreja tinha, depois de Atos dos Apóstolos, capítulo 2 ali, a igreja tinha acabado de nascer. Nasceu ali na cruz. A igreja foi gerada no céu, no coração de Deus, mas a igreja nasce ali na cruz. Então, após a morte de Jesus, a igreja nasce, né? A gente vai ver que acho que é no capítulo 13 de Atos, que foram a primeira vez chamados cristãos, pequenos Cristo, né? Pequenos Cristo, imitadores do Senhor Jesus na terra. Então, a igreja tinha acabado de nascer, a igreja era um bebê ainda, a igreja estava amadurecendo, a igreja estava aprendendo a servir, aprendendo a adorar, aprendendo a viver na presença, aprendendo. Então, quando a gente é novo convertido, eu vou explicar assim pra você entender. Quando a gente é novo convertido,
a gente começa a aprender, né? A gente não chega igual os sabe-tudos atualmente, que hoje a gente vê crentes muito sabe tudo, né? Eu ainda tô engatilhando, tô na parte de engatilhar ainda, não aprendi nada ainda, não sei nem andar ainda, eu estou engatilhando, dependendo de Jesus. Então, a gente chega quando a gente aceita Jesus, a gente passa pelo processo do batismo, as revelações, né? As experiências com o Senhor, aquelas experiências gostosas, batismo com o Espírito Santo, a gente tá nascendo, né? A gente tá crescendo ali, trazendo amadurecimento pra vida com o Senhor. Então aqui Paulo, meu Deus, eu falo tanto sobre Paulo que tô com Paulo na mente. Então Tiago aqui escreve sobre o crescimento da igreja. A igreja precisa crescer com saúde. Saúde, porque tem muita gente que cresce, mas cresce sem saúde, cresce doente. É povo doente da inveja, é povo doente na contenda, é povo doente na fofoca, tá crescendo, mas tá tudo da mesma forma. Estão crescendo doente, enfermo, tá até adulto. Tem um já chegou até a idade adulta, mas não tem firmeza no corpo, o corpo tá todo troncho, tá todo mole, não tem firmeza nas pernas, não tem firmeza no pescoço para manter a cabeça firme. Então, até cresceu, mas não tem estabilidade em Deus. Até cresceu, mas não tem maturidade em Deus. Até cresceu, mas não tem nascimento firme em Deus. Não nasceu geralmente do Senhor, não foi gerado pelo próprio Deus. Então vamos lá. Por toda região eles estavam sendo perseguidos, da Fenícia, por Chipre e por toda a Antioquia da Síria. Eles estavam sendo perseguidos, passando por um processo muito difícil. Então Tiago, ele escreve essa epístola. Olha só, vamos lá. Agora vamos entrar aqui num assunto muito sério. Ele vai falar sobre provações e perseverança. Nós vamos ficar aqui no verso 2, 3 e 4, tá bom? E amanhã nós vamos entrar no verso 5 em diante. Mas por enquanto não vamos ficar aqui porque eu quero fazer só esse panorâmico para você entender um pouquinho melhor o que o Tiago traz pra gente nessa epístola poderosa. Ó, ai meu Deus, esqueci, me deu um branco. Gente, tem hora que me dá um branco na mente, é uma graça, né? Vou falar biografia, mas vocês vão entender. Algumas biografias que escrito aqui, não é biografia não, epígrafe. Algumas epígrafes que você for lendo até o capítulo 5, você vai ver, ele antes de adentrar no assunto com o versículo, tem um nomezinho em negrito, esse nome em negrito em cima, né? Ó como é que tá escrito, ó. Como ganhar sabedoria. Ele vai dar a saudação, depois do verso 5 ele vai falar como ganhar sabedoria, depois no capítulo, tudo no capítulo 1, tá? Vou falar no capítulo 1. Tudo passa e passa de peça, ele vai falar sobre o tempo, depois ele vai falar sobre provações e tentações se diferem, né? Tem diferença um pro outro. Deus nos gerou para abençoar, como viver a palavra de Deus, ele tá dando aqui direções no capítulo 1, tá? Nós estamos no capítulo 1. Então agora vamos passar pro capítulo 2 aqui para mim tá lendo. Me deu um branco de novo. Bom, você já sabe o que eu falei. Não fazer acepção de pessoas. No capítulo 2 já inicia assim. Ó, as atitudes demonstram a fé. Cadê mais aqui? Capítulo 3 agora. Verso primeiro aqui. Sábio é quem domina o seu falar. Aqui capítulo 3 vai falar da lingona do povo. Aqui também vamos lá. Cultivemos a sabedoria dos céus. Porque não adianta ter sabedoria da terra. A sabedoria da terra não é a mesma sabedoria que vem do Senhor. A sabedoria que é do céu. Capítulo 4. Nossa guerra contra as paixões. Agora vai falar as guerras internas no capítulo 4. Aquelas guerras que é interna, que é dentro de nós. Não julgar ou falar mal dos irmãos. Vai falar agora sobre domínio próprio, tudo no capítulo 4 já, tá? Submeter os nossos planos a Deus, não é pecado projetar, pecado é não incluir Deus no seu projeto. Capítulo 5, advertência aos poderes, coragem no dia do sofrimento, amém? E a última aqui é epígrafe, está escrito assim, orientações finais, que é as últimas orientações que ele dá no final da carta. Então essa carta ela é poderosa para nos ensinar, para nos dar força, para nos dar graça e entendimento de tudo que o Senhor tem preparado para nós no decorrer aqui desse estudo dessa carta. Vai ser muito bom que a gente iremos aprender juntos para a glória do Senhor. Amém? Então vamos lá. O verso 2 diz assim: meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Então aqui ele está dizendo que no meio da provação, que no processo de provações, na dor, porque provação significa dor, sofrimento. Provação significa sofrimento. Então está dizendo, quando você estiver no processo de sofrimento, se alegre. Se alegre. Júbilo é alegria. Então se alegre. Quando você estiver passando por provações, se alegre. Alegre aonde? Missionária, como que eu vou me alegrar se eu estou passando por um processo de dor? Se eu estou passando por um processo de sofrimento, como eu vou me alegrar? Ele está dizendo,
Se alegre, tenha júbilo de alegria no Senhor. Saiba, agora vamos lá, eu vou concluir o verso 3 para mim falar um pouquinho mais aqui. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. É por isso que ele está falando, se alegra, tenha alegria, porque você está sendo provado por Deus para que você tenha perseverança, para que a sua fé aumente. Porque no processo de provações, você vai ter fé, vai te produzir fé. E quando você tiver fé, vai te produzir perseverança. Então você está no meio do processo, no meio da prova, no meio da dor, do sofrimento, e você tem fé em Deus. Eu acredito, eu creio, vai passar. Isso é um vento, Deus está me aperfeiçoando, Deus está me levantando, Deus me colocou na prova para me aprovar. Ele está em silêncio porque ele é professor e eu sou aluno. Deus sabe o que ele está fazendo. Isso é fé no meio da dor, no meio do sofrimento. Então o Tiago está dizendo, fique alegre quando você estiver sofrendo. Quando você estiver em sofrimento, fique alegre. Irmãos, isso aqui é muito sério. Você ter alegria no meio do sofrimento. Quem consegue ficar alegre quando está com câncer? Quem consegue ficar alegre quando perde tudo? Recebe uma notícia horrível, uma notícia ruim? Quem consegue? Só o verdadeiro cristão. Só o verdadeiro. Gente, tem testemunho de cristãos, tem testemunho de servos e servas do Senhor, que estava ali no leito de morte, à beira da morte, já sabe, bem mesmo debilitados, né? Desenganados pelos médicos e até pelo próprio Deus já ter falado, olha, para casa, você vai morrer, eu vou te recolher, vou trazer para casa. Então, pessoas que estavam ali sabendo que ia morrer a qualquer momento, mas estavam alegres com Jesus. Você chegava lá, via a pessoa com semblante de alegria, doente em cima da cama, ou numa prisão, ou seja onde for, mas com semblante de alegria em Deus. Sabendo que o cenário está desfavorável, mas tem alegria no coração, porque sabe que está com o Senhor. É essa alegria que Tiago escreve aqui. Irmão, se eu trocar os nomes aqui, vocês já sabem que nós estamos estudando a epístola de Tiago. Porque às vezes eu troco os nomes, você já percebeu. Que como eu falo muito sobre Paulo, eu acabo falando o nome de Paulo toda hora, porque as epístolas que a gente mais estudou foi dele. Então vamos lá. Então vai produzir fé. Essa aprovação vai te produzir fé. Então não murmura quando você estiver naquele processo de dor, de luta. E os irmãos estavam passando por esse processo de dor, de sofrimento. Eles estavam sendo açoitados, perseguidos, eles estavam sendo presos, eles estavam passando por situações terríveis, estavam sendo acusados, irmãos. E aonde as pessoas sabiam que tinha um cristão, era denunciado, os soldados, os judeus iam atrás. Você vai ver que no capítulo 13, onde Paulo passava, os judeus iam atrás deles, eles seguiam Paulo de cidade em cidade. A perseguição era tão ferrenha que eles seguiam de cidade em cidade. Não é essa perseguição que a gente fala que é perseguição, não, irmão. Irmã com invejinha na igreja, irmã de carinha feia, irmã com inveja da forma que Deus te usa, irmã com inveja da forma que Deus te levantou. Não é isso, não. Nós estamos falando de uma perseguição ferrenha, de uma perseguição que queria matar, de uma perseguição que defamava, que caluniava das formas mais terríveis que um cidadão cristão pode viver. E eles estavam ficando essa estrutura, e Tiago escreve aqui para dar estrutura a esses irmãos pela palavra de Deus, exortar eles como viver, como se comportar no meio do processo de dor, como se comportar no meio do processo de luta. Tiago escreve para direcionar os irmãos. Eu vejo aqui um direcionamento da parte do Senhor para esses irmãos aqui. Direcionamento é continuar. Eu vou até escrever aqui, porque esse aqui desceu agora. Direção, né, que o Senhor estava dando a eles através da palavra, através da vida do servo do Senhor. Então, aí o verso 4 diz assim: e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Processo, irmãos. Processo no meio das aflições, no meio da dor. Então, se eles vencessem aqueles sentimentos ali, se eles conseguissem superar aquilo tudo, eles iam receber perseverança. E a perseverança deve ser plena ação. Então, eu não tenho que falar que tenho perseverança, mas eu tô aqui, irmã, tem que ter uma ação da minha parte. Eu creio. E se eu creio, eu vou continuar congregando. Se eu creio, eu vou continuar profetizando. Se eu creio, eu continuo pregando. Se eu creio, eu continuo marchando. Se eu creio, eu continuo caminhando. Se eu creio, eu continuo fazendo a obra. Se eu creio, eu continuo ajudando, abraçando. Eu continuo fazendo meu papel de serva do Senhor. Então, é isso que ele está dizendo. E a perseverança deve ter plena ação. Eu sou da igreja desde quando eu nasci. Eu nasci no berço evangélico. Mas é fofoqueiro, contendeiro, invejosa, caluniador, é perseguidor, mal pagador, adúltero, mentiroso,
faz tudo que é errado, a identidade, e o que falam é terrível. Eu nasci na igreja, eu não estou atacando ninguém que nasceu no berço evangélico. Eu estou dizendo que não adianta eu estar dentro da igreja há anos, mas eu não ser a igreja de Jesus Cristo. Eu não ser o servo que Jesus Cristo escolheu para me ser e me chamou para ser. Então eu preciso ser plena em Deus. Eu preciso ser completo, porque plena é ser completo em Deus. E eu preciso ser completo no Senhor, a fim de que sejais aperfeiçoado e completos, sem que vos falte virtude alguma. O processo traz as virtudes do céu sobre a nossa vida. Quanto mais você vencer as batalhas, os ataques, você vai ter virtude que vem do céu. Então, processo traz crescimento, processo traz amadurecimento depois do nascimento. A igreja nasceu, entrou no processo de crescimento e amadurecimento. Depois do nascimento vem o crescimento e a maturidade em Deus. Então, como que vem? Através das aflições. Para quê? Para que eu tenha perseverança, a fé seja aumentada e que eu seja completa com todas as virtudes do Senhor. Que Deus te abençoe, que a graça dele te fortaleça. E eu espero que esse panorama que nós fizemos aqui no início dessa carta venha te fortalecer, venha te dar entendimento de tudo que o Senhor tem preparado para nós. E se você está desanimado, receba ânimo nessa tarde no nome de Jesus. Obrigada pelas orações pela minha vida. Eu também oro por vocês, vocês oram por mim e juntos nós chegaremos ao céu. Deus seja louvado. Você que se inscreveu no canal, Deus continue te abençoando. Obrigado pela confiança. E mande esse vídeo para mais alguém, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero externar minha gratidão ao Senhor pelo corpo descansado que eu tô hoje, pela mente descansada. Eu louvo o teu nome por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Sou grata ao Senhor. A tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Por isso, Senhor, nos encoraja, nos fortaleça neste momento, Pai. Nos ajuda a entender tudo que o Senhor preparou. Senhor, se nós estamos em sofrimento em alguma área da nossa vida, nos ensina a entender, ó Pai, que essas provações, que esse sofrimento não é para matar, é para a gente continuar a te servir melhor, a viver a tua vontade, a tua obra, Senhor, com profundidade. Eu oro agora pelos meus irmãos, ó Pai, que está inscrito neste canal. Continua abençoando-os, fortalecendo-os no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, ô glória! Eu falei a data, gente, eu acho que eu não falei a data. 13 de junho de 2024. Ô glória!